noite, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você vem nesse lugar, meu pandeiro, pode me dar, pai, ele já quer trabalhar, ele vai trabalhar. Boa noite, seja muito bem-vindo a este lugar. Se é a primeira vez que você está aqui, sinta-se muito acolhido e amado. Este lugar é um lugar para servir, amar e pertencer. E aí, hoje nós vamos falar sobre conquistando as promessas. E para conquistar as promessas, a gente tem que saber o que é promessa. E o que é promessa, Eveline? Promessa é a garantia daquilo que Deus nos entregou. Promessa é aquilo que Deus nos trouxe e que é uma garantia do que nós vamos viver. Esse é um pandeiro. Um pandeiro é feito para celebrar. O pandeiro, ele parado, ele não tem som, mas ele tem uma promessa, ele sabe para que é que ele foi feito. E um pandeiro foi feito para celebrar. Eu nunca vi ninguém tocando pandeiro no velório, porque o velório não é lugar para o pandeiro. O pandeiro ele é feito para um lugar de celebração, de festa. Então a promessa é aquilo. O Senhor tem uma promessa sobre sua vida, para que você foi feito, para que você fez. Talvez a sua promessa esteja parada, silenciosa. Mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir uma resposta diferente. E eu não sei tocar pandeiro, mas Tiago sabe. Toca, Tiago, um pandeiro para nós. Eu não sei tocar pandeiro, mas Tiago sabe. E muitas vezes a sua promessa, você vai celebrar a sua vitória. Eu sei que para mim poder tocar um pandeiro desse jeito, eu tenho que passar por um processo. Se eu tiver uma promessa de tocar um pandeiro uma vez, eu tenho que passar pelo processo do aprendizado, da promessa, até eu tocar. Já Tiago não, Tiago ele já tinha passado o processo de aprendizado, até tocar o pandeiro e celebrar. Então hoje, para você alcançar a sua promessa está parada, silenciada, ou você está que nem eu, tentando aprender a tocar pandeiro, ou você está que nem Tiago, esperando o tempo certo para celebrar a sua conquista. Então, que nós possamos ver a promessa de Deus como esse pandeiro. Não sei se sua promessa hoje está parada, silenciosa, ou se você está aprendendo, lutando, trabalhando até chegar na sua promessa. E isso de promessa não é sobre só pandeiro, mas é sobre as suas conquistas, as suas lutas. Mas eu digo a você nessa noite, por mais que sua promessa esteja silenciada, ou que você esteja no processo de aprender até viver a promessa, eu declaro nessa noite que você sairá daqui de posse de vitória, que você vai tocar o seu pandeiro, que você vai celebrar, que vai passar, e você vai celebrar, e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Você crê nessa palavra? Eu creio muito. E aí, Carlito Paz, ele fala assim, se nada do que você está vivendo hoje existe uma grande medida de fé, então talvez você precise repensar seu relacionamento com Deus vivo. E aí hoje, no seu dia a dia, você tem vivido uma medida de fé? Você tem vivido por fé? Ou você está com uma fé pequenininha, vazia? Sabe, hoje, para que nós possamos enfrentar nossas lutas, nossos medos, nossos problemas, e enfrentar nossos boletos, muitas vezes nós precisamos de uma medida de fé. Uma medida de fé para Deus mandar cliente, uma medida de fé para Deus dar estratégia, uma medida de fé para Deus conduzir como vamos conduzir o nosso casamento, uma medida de fé para Deus nos orientar como vamos criar nossos filhos. Fé.
E aqui ele fala que se sua fé está pouca, algo de errado não está certo. Vamos ler. Se nada do que você está vivendo hoje existe uma grande medida de fé, então talvez você precise repensar seu relacionamento com Deus vivo. Porque se você está vivendo um relacionamento com Deus vivo, você precisa ter fé. Fé que Deus vai lhe dar estratégia, fé que você vai vender, fé que Deus vai mandar cliente, fé que Deus vai lhe curar. Fé. Talvez você venha aqui e você queira colocar a pulseirinha do propósito, que é para te lembrar. Mas se você não tiver fé para saber que Jesus vai lhe curar, Jesus vai chegar no seu milagre, Jesus vai te dar a vitória, nada disso vale a pena. Perdeu o tempo de vir hoje. Está perdendo o tempo de ficar no celular sem fazer nada. Porque para viver um milagre, para viver uma promessa, é preciso ter fé. Fé, fé. Fé que Deus vai agir, fé para que vai viver um milagre, fé para que Deus vai fazer. E aí ele fala, ore ousadamente, mas também depois testemunhe os grandes feitos do Senhor. Eu declaro que nessa noite sua fé será reativada. Não só por fé, mas que você voltará para contar o testemunho dos grandes feitos do Senhor. Porque nós servimos um Deus de vitória, um Deus de promessa. No primeiro culto, um senhor chamado Boni, ele veio aqui, que ele estava num leito de morte, entubado. Ele falou aqui que no primeiro culto que todo mundo disse que ele ia morrer, que não tinha mais jeito. E que muitas vezes chegou até os pais e disse, ei, pode preparar tudo que Boni vai morrer. Mas a família de Boni teve fé e disse, ei, orem aí por ele. Vamos todo mundo orar, fazer campanha. E esse homem que estava na UTI há meses, ele subiu nessa escada. Ele veio aqui na frente, no primeiro culto. E ele disse, eu estou aqui falando, andando, porque minha família teve fé, porque os irmãos teve fé, porque os irmãos oraram e eu estou vivo. Ele falou que ele não agradece a Deus só por horas, mas que a todo momento que ele respira, ele agradece. Isso é que tem fé. Talvez você nem tenha fé, ou você tenha chegado aqui por fé, mas eu tenho fé por você e te digo, se sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, está escrito na Bíblia que Deus moverá montanhas. Eu declaro que hoje sua fé será reativada. Sabe por quê? Hoje eu vejo o centro de avivamento desse jeito. Eu vejo ele um verdadeiro nada. Eu olho para cá, para o centro de avivamento, e eu vejo ele um verdadeiro nada. Não tem nada lá. Nada. Talvez o seu casamento, os seus filhos, as suas promessas, o seu comércio, as suas lutas estejam um verdadeiro nada. Mas o Senhor fala que os pensamentos dele são maiores do que os meus, que os planos dele são maiores e melhores do que os meus. E nós não sabemos como vai chegar, mas a arquiteta mandou esse projeto do nosso milagre. E lá no nosso milagre, na nossa promessa, tem um canto para estacionar, uma ONG, uma clínica, tem aqui um canto de batismo, tem onde vai ser o culto, tem onde vai ter uma torre de oração, tem um kids, tem uma quadra. Mas a gente vê um verdadeiro nada. É preciso ter fé para alcançar a vitória. Eu era muito pequenina quando meus pais faziam mutirão para bater a laje daqui, da galeria. Eu era muito pequena quando os irmãos bateram a laje do Kids. Eu era muito pequena naquele tempo, era o verdadeiro nada. E hoje eu estou pregando para vocês sentados aí. Hoje seus filhos estão no Kids. E aquilo que eu vivi pequenininha, meus pais, os irmãos
estamos fazendo café da manhã para bater laje no domingo, eu creio que nós vamos viver este milagre. Porque a gente já viveu isso antes. E não será diferente. Porque para conquistar as promessas de Deus, nós precisamos ouvir Deus em todo o processo. E nós estamos orando, estamos buscando, nós estamos crendo, nós estamos trabalhando. E nós vamos alcançar a nossa vitória. Assim como você, talvez hoje suas lutas, suas guerras, seus propósitos sejam um verdadeiro nada. Mas se o Senhor colocou no seu coração, se o Senhor projetou aquilo, eu declaro que você viverá esse milagre e verá pelos olhos da fé. Assim como nós estamos vendo os olhos da fé, a gente se mudando para lá. É preciso ter fé. Josué, ele se prostrou-se em terra em sinal de respeito e perguntou: Senhor, o que tem para o seu servo? Que nós possamos, cada dia que passa, perguntar a Deus, parar e ouvir a voz de Deus. E se você veio hoje, nessa noite, foi porque você parou tudo que estava fazendo para ouvir a voz de Deus. Se você veio hoje aqui neste lugar, é porque você já está fazendo o ponto 1. Você disse: ei, vou parar tudo no meu quarto e vou lá. Talvez você nem sabia que era eu que ia pregar, porque eu sou um verdadeiro nada. Mas eu sei que eu estou sendo utilizada pelo Rei Jesus para lhe dizer que seu milagre vai chegar. E você sairá daqui ativo, uma porção redobrada de fé. Então, se você veio hoje, é porque você veio ouvir a Deus em todo o processo. Você veio buscar e escutar a voz do Senhor. O ponto 2, crie atmosferas favoráveis com as suas palavras. Crie atmosferas favoráveis com as suas palavras. E aí, aqui a gente vai ler um versículo de Josué. Não dê um brado de guerra, não levante a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. O que foi isso? Tinha uma galera. Eu falo, galera, eu sou líder de jovens, então eu posso. Tinha uma galera que estava lá, pronta para ser resgatada e invadir uma cidade que Deus prometeu. E aí, eles não tinham nada, a não ser a fé de invadir aquela cidade. E aí, eles lá prontos para invadir a cidade, o Senhor disse: crie uma atmosfera favorável às suas palavras. O Senhor disse: aquele povo que há anos murmurava, aquele povo há anos reclamava, o Senhor disse: ei, prepare um ambiente que vocês só vão invadir quando vocês estiverem prontos e vocês vão celebrar. Sabe quantas vezes no nosso dia a dia nós temos só murmurado durante os nossos problemas e nossas lutas? Porque é muito mais fácil murmurarmos, reclamarmos, sentimos dores e cansaços. Eu mesmo sou eu era número 1 em reclamar. Deus me transformou. Hoje eu reclamo só menos. Antes eu reclamava mais. Mas não. A gente entende que reclamar é uma oração do diabo. A gente entende que nós temos que mudar murmuração, a reclamação para a gratidão, para a fé, para a transformação. Mas não é fácil no meio do nada termos motivos para agradecer. Porque tantas vezes nós somos espremidos pelos problemas. Os problemas nos espremem que nós não conseguimos ver o lado bom das coisas. As lutas, as doenças, os nossos filhos, os casamentos nos espremem. E no meio da dor é difícil agradecer. No meio da dor é difícil dizer: Senhor, está tudo bem, mas eu decido agradecer. Não é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo. Dizer que no meio da dor é fácil agradecer. Mas agradecer deve ser um ato de fé.
Agradecer deve ser uma decisão de dizer: eu não vejo nada, eu estou sendo espremida, mas eu decido ter fé. Nas minhas forças eu não consigo, mas o Deus que eu sirvo e vim aqui hoje para escutar dele, o Rei Jesus, ele pode. O Senhor não perdeu guerra nenhuma, porque ele perderia a sua. Está escrito na Bíblia que o Senhor não perdeu nenhuma guerra, porque ele perderia a sua. Deus habita nos louvores, em quem habita na murmuração. Então que nós possamos trocar as murmurações, os medos, por esperança, por gratidão e por fé. Miriam carregava um pandeiro com ela mesma antes de atravessar o mar a seco. A fé tem uma porção de celebração antes do desfecho. Existia uma mulher na Bíblia que estava pronta para atravessar o mar vermelho. O mar precisava abrir para ela passar a pé seco. Aquela mulher ali, ela não sabia o que ia acontecer. Aquela mulher, ela não sabia que ela ia alcançar a vitória. Aquela mulher, ela não sabia como estava o processo. Mas ela pegou o seu pandeiro e disse: eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai, mas eu creio no meu Deus. E eu vou levar meu pandeiro, porque eu vou atravessar e vou celebrar. Pegue seu pandeiro nessa noite. Pegue. Se prepare, porque tem vitória chegando. Mas você precisa ter fé e celebrar antes que aconteça. Você precisa pegar aquele pandeiro que está engavetado. A sua esperança para preparar ela para viver a vitória. Troque a murmuração pela esperança, pela fé. E se prepare seu coração para celebrar. O ponto 3 é: aprenda a usar as estratégias espirituais. Quando soaram as trombetas, o povo gritou o som das trombetas. E com um forte grito o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aqui ele fala, lembra aquele povo que eu falei que queria encontrar o muro? E que eles não sabiam como destruir o muro? Eles pegaram, escutaram a voz de Deus. Eles lutaram. E o Senhor diz que no tempo certo eles iam gritar. E agora, com as estratégias que o Senhor diz, eles só precisaram dar uma voltinha nos muros, sendo tratado, e precisaram gritar. E os muros caíram. Sabe quantos muros de medo está na sua vida hoje? Quantos muros de incerteza? Quantas lutas? Quantas guerras? Quantos muros de boletos? Mas o Senhor te dá estratégia nessa noite para que você lute e os muros caiam. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele falaria e deixaria de agir? Acaso Ele prometeria e deixou de cumprir? Se Deus te prometeu, meu irmão, se Deus te prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Talvez você não saiba como vai ser, fique de pé nessa noite. Talvez você não saiba como vai ser. Talvez você não saiba como vai acontecer. Mas nessa noite você sairá cheio de fé. Você sairá cheio de estratégias, cheio de forças, que o Senhor vai chegar e você vai cantar o hino da vitória. Feche seus olhos, vamos louvar esse louvor. Vamos crer. Eu profetizo sobre sua vida que grandes coisas o Senhor fará. Quem é o homem que teve o poder